Você já imaginou como era a vida de um jovem na antiga Suméria, há mais de 4.000 anos, quando o sol se escondia e as ruas de Ur, Uruk ou Lagash começavam a se silenciar? Depois de um dia de trabalho, estudos ou oração aos deuses, o que restava para um jovem sumério fazer ao cair da noite? Será que existiam festas, encontros secretos, músicas ou simplesmente o descanso? Hoje vamos mergulhar em uma das civilizações mais antigas do mundo para descobrir o que acontecia quando as tochas eram acesas e o vento do deserto começava a soprar. Prepare-se para caminhar pelas vielas de barro, ouvir os sons distantes dos templos e sentir o pulsar noturno de uma cidade que nunca deixou de inspirar o presente. Se você gosta desse tipo de viagem no tempo, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Porque agora vamos descobrir o que um jovem sumério fazia ao cair da noite. Quando o sol começava a se esconder por trás dos muros de tijolos secos da cidade de Ur, o ar ganhava uma tonalidade dourada e tudo parecia se mover mais devagar. As sombras se alongavam pelas vielas de barro. As portas se fechavam com um rangido suave, e o cheiro de pão recém-assado escapava das pequenas casas, misturando-se ao aroma da terra quente. Era o momento em que o dia sumério chegava ao seu fim, e a cidade cansada respirava aliviada. Os trabalhadores voltavam dos campos e das oficinas, os bois eram recolhidos, e os aprendizes limpavam as mãos sujas de argila antes de correr para casa. A poeira suspensa no ar reluzia como ouro à luz do crepúsculo, enquanto o murmúrio da cidade se transformava lentamente em um silêncio calmo, pontuado apenas pelo canto distante de alguma flauta ou pelo eco de passos apressados. Nas ruas estreitas, os jovens começavam a se dispersar. Alguns eram filhos de escribas, acostumados a passar o dia em templos ou escolas, desenhando sinais em tábuas de argila sob o olhar atento de mestres severos. Outros eram filhos de artesãos, habituados ao som do martelo, ao calor das fornalhas e à rotina repetitiva das mãos moldando o barro ou o metal. Havia também os filhos dos camponeses, que voltavam suados e exaustos das margens do Eufrates, onde passavam o dia plantando cevada, lentilhas e tâmaras. Cada um carregava em si o peso e o orgulho de sua origem, e ao cair da noite, todos compartilhavam o mesmo desejo, o de sentir, por algumas horas, a liberdade que o escuro trazia. As primeiras estrelas surgiam sobre os templos e zigurates, enquanto o vento do deserto soprava suavemente pelas muralhas. O som dos sinos dos animais se misturava ao ruído das carroças que retornavam aos pátios. As mães chamavam seus filhos com vozes doces, e os pais, já deitados à porta, observavam o céu mudando de cor. A vida urbana suméria, tão intensa durante o dia, tornava-se mais íntima e silenciosa ao entardecer. Era um momento em que as fronteiras entre o trabalho e o descanso se desfaziam, e os jovens começavam a viver suas pequenas aventuras, longe dos olhos atentos dos adultos. Nas casas de barro, o fogo era aceso e a fumaça subia pelas aberturas do teto. Dentro, o ambiente era simples, mas acolhedor. As paredes eram cobertas por tapeçarias rústicas e o chão, de terra batida, guardava o calor acumulado do dia. As lamparinas feitas de cerâmica começavam a ser acesas, iluminando com um brilho suave os rostos cansados. Enquanto as mulheres terminavam as tarefas domésticas, os jovens aproveitavam o tempo para descansar os músculos ou conversar entre si. Era comum que se reunissem nas entradas das casas, sentados em bancos de pedra, trocando risadas e histórias enquanto o céu escurecia. Na cidade, o entardecer era também o horário das trocas, tanto de bens quanto de palavras. Alguns jovens iam até os mercados, que ainda permaneciam abertos por alguns instantes, para buscar grãos ou tecidos.
Outros apenas observavam o movimento, encantados com as vozes, os cheiros e os objetos vindos de terras distantes. Em Uruk, por exemplo, era possível ver mercadores vindos da Síria ou do Planalto iraniano, vendendo azeite, cerâmica e metais preciosos. O entardecer era um espetáculo de sons. O grito dos vendedores, o riso das crianças, o trotar dos animais voltando aos currais. Aos poucos, tudo isso se dissolvia em um silêncio calmo, enquanto a luz laranja dava lugar a tons azulados. Os jovens do campo viviam um entardecer diferente. Lá, a noite chegava mais rapidamente e o horizonte parecia infinito. Depois de recolher os rebanhos e fechar os celeiros, os filhos dos camponeses se reuniam em volta de pequenas fogueiras. Alguns afinavam instrumentos simples, feitos de madeira e cordas de tripa, enquanto outros contavam histórias antigas, sobre deuses, reis e heróis. O riso era sincero, e o tempo parecia passar devagar. A escuridão do campo era mais densa, e o céu mais estrelado. O mesmo jovem que, durante o dia, enfrentava o sol e o peso das tarefas, agora se permitia sonhar enquanto observava o brilho distante das constelações. Na cidade, a noite era marcada pela presença dos templos. Dos altos zigurates, as sombras dos sacerdotes se moviam sob a luz das tochas. Os jovens olhavam para cima com respeito e curiosidade. Aquelas torres pareciam tocar o próprio céu, e muitos sonhavam um dia trabalhar lá, aprendendo a linguagem dos deuses. Outros, porém, preferiam as ruas, onde o riso e a música substituíam a devoção. A juventude suméria, como qualquer outra, se dividia entre o dever e o desejo. Havia os que buscavam o conhecimento, e os que apenas queriam sentir o sabor da noite. O vento fresco no rosto e a alegria de estar vivo. À medida que o sol desaparecia por completo, a vida assumia um novo ritmo. O calor começava a ceder, o ar tornava-se mais leve e o coração dos jovens batia mais rápido. Era o tempo em que podiam deixar de ser filhos, aprendizes, trabalhadores e simplesmente existir. A cidade, agora envolta em penumbra, guardava segredos em cada esquina. O entardecer na Suméria não era apenas o fim de um dia, mas o início de uma nova história, contada à meia luz das lamparinas e sob o olhar silencioso dos deuses que observavam do alto. Dentro das casas sumérias, quando a luz do sol já se apagava completamente, um novo tipo de vida se acendia. As lamparinas de óleo, feitas de cerâmica simples, lançavam sombras dançantes sobre as paredes de barro, criando um ambiente cálido e íntimo. O cheiro do óleo queimando misturava-se ao aroma de pão fresco e legumes cozidos, enquanto o som do mundo exterior ia se calando, até que restava apenas o murmúrio suave das famílias reunidas. Era o momento mais humano do dia, quando o trabalho cessava, o comércio dormia e os deuses pareciam descansar por um instante, permitindo que o homem cuidasse de si e dos seus. As casas eram simples, mas cada uma carregava sua alma. Havia pequenos pátios internos, onde as famílias cozinhavam em fornos de barro, e cômodos baixos, cobertos por esteiras e tecidos rústicos. O chão era de terra batida, e as janelas pequenas aberturas que deixavam entrar o vento noturno. À luz das lamparinas, as tigelas de barro brilhavam com sutileza, e o jantar era servido com uma espécie de solenidade silenciosa. Cevada cozida, lentilhas, pepinos, tâmaras e pão achatado formavam o alimento básico. Às vezes, um pouco de peixe ou carne de ovelha era adicionado, e isso já bastava para transformar a refeição em um pequeno banquete. Os jovens, cansados do dia, se sentavam ao redor dos pais. A comida era servida com as mãos, e cada gesto parecia carregado de respeito. O ato de comer juntos tinha um valor que ia além da necessidade física. Era um ritual de união. O pai falava pouco, mas seu olhar transmitia autoridade e cuidado. A mãe, muitas vezes, dirigia a conversa, perguntando sobre o dia.
comentando algo ouvido no mercado ou repetindo conselhos antigos. Havia um equilíbrio silencioso no ar, como se o próprio lar fosse uma pequena réplica do cosmos sumério, cada membro da família ocupando o seu lugar, como os deuses nas tábuas da criação. Enquanto comiam, as histórias começavam a surgir. Era nesse momento que o tempo parecia se dobrar e o passado ganhava voz. O avô, sentado em um canto, era muitas vezes o guardião da memória. Ele contava sobre as antigas guerras, sobre reis poderosos e templos que se ergueram e ruíram. Falava de Gilgamesh, o herói que desafiou os deuses em busca da imortalidade, e de Enkidu, o homem selvagem criado da terra. Os jovens ouviam atentos, fascinados. Cada palavra soava como uma lição, uma lembrança de que o mundo fora moldado por mãos divinas e que a vida humana era uma extensão desse grande enredo cósmico. Essas narrativas eram a escola invisível dos sumérios. Mesmo à noite, sem tábuas de argila nem mestres, o aprendizado continuava. O jovem aprendia não apenas sobre os deuses e heróis, mas também sobre valores, coragem, obediência, honra e respeito aos antepassados. Aprendia o que significava ser parte de uma linhagem, carregar um nome, pertencer a uma cidade que existia desde tempos imemoriais. Os mais velhos falavam e os mais novos absorviam silenciosamente as lições escondidas nas entrelinhas. Havia sabedoria em cada pausa, em cada olhar, em cada risada breve que surgia no meio das histórias. Depois do jantar, as tigelas eram empilhadas e o fogo era reduzido até restar apenas uma chama tênue. O ambiente se tornava mais íntimo. As mães costuravam ou trançavam fibras vegetais, enquanto os pais conversavam em voz baixa sobre o trabalho, os impostos do templo ou o comportamento dos filhos. Os mais jovens se deitavam sobre esteiras, mas nem sempre dormiam de imediato. Gostavam de ouvir os sons da noite, o vento passando entre as casas, o distante toque de tambores vindo de algum festival ou o latido de cães nos arredores. Havia algo reconfortante em saber que, mesmo na escuridão, a cidade continuava viva, respirando lentamente sob o céu estrelado. Em muitas casas, a devoção noturna fazia parte da rotina. Antes de dormir, o chefe da família colocava pequenas oferendas diante de uma estatueta doméstica, geralmente a de um deus protetor ou de um espírito ancestral. Um pedaço de pão, um pouco de óleo, às vezes um fio de lã. As palavras eram sussurradas com respeito e o gesto era repetido todos os dias, sem exceção. Era o modo sumério de agradecer pela sobrevivência, pela colheita, pelo lar. O sagrado e o cotidiano se misturavam de tal forma que era impossível saber onde terminava um e começava o outro. Para eles, os deuses não viviam em templos distantes, mas dentro da própria casa, na chama da lamparina, no cheiro do pão e nas vozes que preenchiam o silêncio. Os jovens, observando esses rituais, aprendiam que a vida era feita de ciclos: o trabalho, o alimento, o descanso, o agradecimento. Entendiam que cada noite era um pequeno retorno ao início do mundo, quando os deuses ainda caminhavam entre os homens. Alguns, curiosos, faziam perguntas. Queriam saber por que o sol morria todas as tardes, por que a chuva vinha e ia, ou por que os deuses exigiam oferendas. Os pais raramente davam respostas diretas. Preferiam contar mais uma história, deixando que a sabedoria se insinuasse, em vez de ser imposta. Com o tempo, o sono se aproximava como uma bênção. As vozes diminuíam, o fogo se apagava, e o brilho das lamparinas ia se esvaindo, até restar apenas o som leve da respiração. Na penumbra, as famílias sumérias dormiam próximas umas das outras, protegidas pelo calor do lar e pela certeza de que no dia seguinte o ciclo recomeçaria. Do lado de fora, as estrelas observavam silenciosas, testemunhas eternas da vida simples e profunda que se desenrolava dentro de cada casa.
A noite suméria não era apenas o tempo do descanso, era também o tempo da memória, da comunhão e da passagem do saber de uma geração à outra. Quando o jantar terminava e as lamparinas começavam a iluminar as entradas das casas, a cidade suméria ganhava um novo ritmo. O calor do dia se dissipava e a brisa que vinha do Eufrates trazia um frescor leve, quase festivo. Era o momento em que os jovens urbanos, aprendizes de escribas, filhos de comerciantes, artesãos e soldados, saíam às ruas buscando o que o dia não lhes permitia: liberdade. A cidade mudava de tom. Os becos estreitos, antes cheios de poeira e vozes apressadas, agora ganhavam um brilho amarelado, projetado pelas tochas que tremulavam nas portas das tavernas e nos pátios dos templos. O ar parecia mais leve, e os sons da noite, o tilintar de pulseiras, o dedilhar de cordas, o riso contido, formavam uma sinfonia que só a juventude compreendia. Os aprendizes de escribas, libertos por algumas horas das tábuas de argila e dos rígidos mestres, costumavam se reunir perto dos templos ou nas praças, onde o comércio acontecia durante o dia. Ali, as conversas fluíam com naturalidade. Falavam sobre seus estudos, sobre os símbolos mais difíceis de escrever e, em tom de brincadeira, sobre os deuses que pareciam testar sua paciência. Alguns traziam pequenas flautas feitas de osso e outros tambores simples, com os quais improvisavam músicas que misturavam o sagrado e o cotidiano. O som ecoava pelas paredes de barro, cruzando as ruas vazias e alcançando, às vezes, os terraços onde famílias ainda conversavam sob a luz das estrelas. Os filhos dos comerciantes, acostumados ao vai e vem das caravanas e à curiosidade por terras distantes, eram os que mais animavam essas reuniões. Sempre tinham uma história nova para contar. Sobre mercadores vindos da Síria, sobre metais preciosos trazidos do Irã, sobre perfumes e tecidos exóticos que faziam brilhar os olhos dos ouvintes. Para muitos jovens, aquelas conversas eram uma forma de sonhar. Sonhar em viajar, conhecer o desconhecido, ir além das muralhas da cidade. E enquanto falavam, o som dos tambores ao longe lembrava que, em algum ponto de Ur ou de Lagash, uma festa talvez estivesse começando. Alguns grupos se reuniam ao redor de pequenas mesas improvisadas para jogar o jogo real de Ur, uma das diversões mais populares da época. As peças, feitas de conchas e pedras coloridas, se moviam ao ritmo da sorte e da estratégia. O jogo, simples em aparência, trazia um encanto quase místico. Acreditava-se que o destino podia se revelar no movimento das peças. O riso era inevitável. As provocações amistosas, as reviravoltas repentinas, o prazer de vencer por um lance de sorte. Ali, a juventude suméria deixava de lado as obrigações e se entregava a um tipo de alegria pura, tão antiga quanto o próprio homem. A música e a poesia também tinham um papel essencial nessas noites. Jovens músicos improvisavam melodias com liras de cordas curtas, enquanto poetas recitavam versos sobre os deuses, a natureza e, sobretudo, o amor. Havia uma tradição viva de poesia entre os sumérios, uma linguagem de encanto e desejo. Alguns versos eram dedicados à deusa Inanna, senhora do amor e da fertilidade. Outros, a alguém que o poeta observava em silêncio, com o coração inquieto. Era comum que rapazes e moças trocassem olhares disfarçados, sorrisos tímidos e gestos sutis, sob o olhar cúmplice da lua. O amor, mesmo nos tempos mais antigos, já carregava o mesmo mistério, a mistura de medo e fascínio diante do outro. As praças noturnas se tornavam pequenos palcos. Grupos de jovens declamavam poemas uns aos outros, testando a própria voz e o próprio talento. Alguns improvisavam canções, outros transformavam antigas orações em versos românticos. As moças observavam de longe, entre risos e cochichos. Era uma dança silenciosa, feita de olhares, de aproximações lentas,
de palavras escolhidas com cuidado. O romantismo sumério, embora envolto em respeito e modéstia, tinha sua intensidade. Os deuses do amor e da beleza eram constantemente invocados em metáforas. O brilho da lua era o olhar de Inanna, o calor da noite, o toque de um amor que começava a nascer. Nem todos os jovens se reuniam em grandes grupos. Muitos preferiam as conversas tranquilas nos telhados planos das casas, onde se deitavam para observar as estrelas. O céu da Mesopotâmia, imenso e nítido, era um livro aberto para quem soubesse ler. Os aprendizes de escribas, fascinados pelos astros, gostavam de identificar constelações e recordar as histórias associadas a elas. Cada estrela parecia carregar um segredo divino, e entre uma lenda e outra, o silêncio se tornava cúmplice. Era nesse silêncio que os laços mais profundos nasciam, seja entre amigos ou entre dois corações que se buscavam discretamente. As tavernas também exerciam um certo magnetismo sobre os jovens mais ousados. Havia nelas um ambiente de riso fácil, cheiros fortes e música constante. Servia-se cerveja de cevada, bebida leve, mas suficiente para soltar as palavras e os risos. Alguns improvisavam danças, outros apenas observavam. As mulheres que trabalhavam nesses lugares sabiam o poder da palavra e do olhar, sabiam transformar a noite em um espetáculo. Embora não fossem espaços de luxo, as tavernas eram pontos de encontro, onde os caminhos da cidade se cruzavam e as histórias nasciam. Com o passar das horas, o som dos instrumentos ia se tornando mais distante, as vozes mais baixas, e a cidade voltava a mergulhar no silêncio. Os jovens, cansados e alegres, retornavam para casa pelas ruas banhadas pela luz trêmula das tochas. O vento noturno trazia o cheiro do rio, e o céu permanecia cheio de estrelas, como se o próprio universo observasse aquelas pequenas vidas que se encontravam e se separavam sob sua imensidão. A noite suméria, com seus risos e segredos, era o palco onde os jovens descobriam quem eram, entre o destino, o desejo e o sonho de um novo amanhecer. À medida que a noite se aprofundava e a cidade mergulhava em silêncio, outro tipo de vida despertava. Uma vida que pertencia ao sagrado. Nas proximidades dos templos, o ar parecia mais denso, carregado de mistério e reverência. Os grandes zigurates se erguiam como montanhas construídas pelas mãos dos homens, tocando o céu estrelado. Suas escadarias de pedra eram banhadas por uma luz dourada de tochas e lamparinas, e o som dos cânticos ecoava pelas paredes, subindo em direção aos deuses. Era nesse cenário que muitos jovens sumérios encontravam seu chamado, uma ligação silenciosa entre a terra e o divino. Os templos, verdadeiros corações espirituais das cidades, nunca dormiam completamente. Enquanto o comércio e as oficinas cessavam suas atividades, os sacerdotes e sacerdotisas davam início às orações noturnas, mantendo acesa a comunicação entre os homens e as divindades. Jovens aprendizes, muitas vezes filhos de famílias devotas, eram escolhidos para auxiliar nesses rituais. Eles carregavam jarros de óleo, acendiam as lamparinas sagradas e limpavam os altares antes que as preces começassem. O som dos tambores suaves, das flautas longas e das vozes que entoavam hinos em honra a Nana, o deus da lua, preenchia o ar com uma harmonia quase hipnótica. Do alto do zigurate, o mundo parecia se afastar. O vento soprava forte e as estrelas brilhavam com uma nitidez que fascinava os observadores. Os jovens aprendizes olhavam para o céu com uma mistura de temor e encanto. Ali, cada ponto luminoso tinha um significado, uma história, uma presença divina. A astronomia e a religião eram inseparáveis. Para os sumérios, as estrelas não eram apenas corpos distantes, mas mensagens dos deuses, sinais de futuros possíveis. O movimento da lua guiava os rituais e os ciclos da vida. Cada eclipse, cada mudança de brilho,
Era interpretado como um aviso ou uma bênção. Muitos jovens passavam horas observando o firmamento ao lado dos sacerdotes mais velhos, que lhes ensinavam o nome das constelações e suas relações com os deuses. Aprendiam que a estrela de Inanna brilhava mais intensamente quando a deusa se mostrava favorável aos amores e às colheitas. Aprendiam a reconhecer o caminho de Anu, o traçado do céu que representava a ordem cósmica. Era um aprendizado paciente, feito de silêncio e contemplação. Cada astro parecia conter uma verdade oculta, e decifrá-la era um modo de se aproximar do mistério divino. As noites religiosas da Suméria tinham um poder magnético. O som dos hinos ecoava pelas ruas próximas, misturando-se ao vento e ao farfalhar das palmas das tamareiras. Às vezes, os jovens que não faziam parte dos templos se aproximavam em segredo, observando de longe o brilho das oferendas e o movimento das figuras encapuzadas. Havia algo de encantador naquela visão. O fogo tremulando nas lamparinas, o incenso subindo em espirais lentas, o som das palavras antigas, pronunciadas em ritmo quase musical. Para muitos, aquele era o verdadeiro espetáculo da noite, o momento em que os deuses pareciam realmente caminhar entre os homens. Os rituais noturnos não se limitavam ao culto da lua. Em certas datas, festas em homenagem a Inanna, a deusa do amor e da fertilidade, ou a Enki, o senhor das águas e da sabedoria, se estendiam até o amanhecer. Jovens dançavam e cantavam em procissões iluminadas por tochas, levando oferendas e flores até os templos. Nessas noites especiais, o sagrado e o humano se misturavam intensamente. Havia risos, música e fé. As fronteiras entre o prazer e a devoção se tornavam tênues, e muitos acreditavam que, ao dançar sob a lua, estavam participando de um ciclo divino que mantinha o mundo em equilíbrio. Mas nem todo contato com o divino acontecia de forma tão visível. Quando o silêncio tomava conta da cidade e as lamparinas eram apagadas uma a uma, começava outro tipo de comunicação, a dos sonhos. Os sumérios acreditavam que o sono era a porta por onde os deuses falavam aos homens. Cada sonho era uma mensagem, um enigma a ser decifrado. Jovens acordavam no meio da noite com o coração acelerado, tentando lembrar cada detalhe do que haviam visto. Um rio transbordando, um pássaro ferido, uma estrela caindo. Nada era casual. Tudo possuía um significado oculto. No dia seguinte, esses sonhos eram contados aos sacerdotes intérpretes, especialistas em traduzir a linguagem divina. Havia tábuas inteiras dedicadas à interpretação dos sonhos, verdadeiros manuais espirituais. Se um jovem sonhasse com o templo sendo inundado, poderia ser um presságio de boa colheita. Se visse uma serpente em seu caminho, talvez fosse um aviso de traição. A mente humana era vista como um espelho do cosmos, e os deuses como poetas que falavam por imagens e símbolos. Os aprendizes mais sensíveis tentavam compreender seus próprios sonhos sozinhos. Antes de dormir, faziam pequenas preces, pedindo que Nana lhes enviasse visões benéficas. Alguns colocavam sob a cabeça pequenos amuletos de pedra gravados com símbolos de proteção. Outros deixavam tigelas de água ao lado da cama, acreditando que as imagens do sonho se refletiriam nelas pela manhã. Era uma forma simples e profunda de buscar sentido no invisível. Para esses jovens, a noite não era apenas descanso, era revelação. Era o tempo em que a cidade dormia, mas o espírito despertava. Entre o canto dos sacerdotes e o silêncio dos sonhos, eles aprendiam a escutar o que estava além do som. O brilho das estrelas era um alfabeto divino, e cada respiração parecia participar de algo maior. A noite suméria era, em essência, um templo aberto sobre o mundo, onde o homem, em sua fragilidade, olhava para o infinito, e mesmo sem compreender tudo, sentia-se parte do eterno.
Quando a cidade finalmente mergulhava em silêncio e até os cânticos do templo se dissipavam no vento, a noite suméria revelava sua face mais íntima. As ruas, antes cheias de passos, tornavam-se vazias, e apenas o som distante do rio Eufrates lembrava que o mundo ainda se movia. Nas casas adormecidas, alguns poucos permaneciam acordados. Jovens que, em meio à penumbra, se deixavam levar pelos próprios pensamentos. Era o momento em que o ruído do dia se transformava em introspecção e o coração encontrava espaço para se ouvir. Esses jovens, filhos de um mundo que se equilibrava entre o sagrado e o trabalho, descobriam na noite um tempo para si mesmos. Após o jantar, as histórias e as orações, havia sempre um intervalo antes do sono. Um momento em que o corpo descansava, mas a mente permanecia desperta. Deitados sobre esteiras, olhavam o teto de barro iluminado pelo brilho suave da lamparina e deixavam que os pensamentos corressem livres. Pensavam no futuro, nas responsabilidades que herdariam dos pais, no peso das tradições e no mistério dos deuses. Alguns se perguntavam se os astros observavam cada gesto humano ou se o destino era apenas uma sequência de escolhas e acasos. A noite, silenciosa e vasta, parecia convidar ao questionamento. Longe do olhar dos mestres e sacerdotes, era nesse momento de solidão que muitos aprendiam a pensar por conta própria. O silêncio, que poderia assustar durante o dia, à noite ganhava outra textura. Tornava-se uma espécie de espelho. E diante desse espelho invisível, o jovem sumério via não apenas a si mesmo, mas o mundo inteiro refletido. A cidade, os templos, o rio, os campos distantes, os deuses, o tempo. Havia uma melancolia suave em perceber o quanto tudo era passageiro. O dia seguinte viria, os trabalhos se repetiriam, e mesmo os reis e sacerdotes, um dia, seriam apenas nomes gravados em argila. Era nessa lucidez noturna que muitos encontravam inspiração. A quietude da noite, com seus sons sutis, o vento passando pelas palmeiras, o estalar de uma tocha prestes a apagar, tornava-se o cenário perfeito para a criação. Os escribas jovens, fascinados pela escrita cuneiforme, praticavam em segredo, traçando símbolos em pedaços de argila seca. Escreviam versos curtos, reflexões ou pequenas preces que nunca seriam lidas por ninguém. Era uma forma de conversar com o tempo, de deixar um rastro, por menor que fosse, na eternidade. Os músicos, por sua vez, afinavam discretamente suas liras e flautas, buscando melodias que refletissem o que sentiam. As notas soavam baixas, quase tímidas, mas carregavam uma emoção pura, como se tentassem traduzir o indizível. Não havia público nem aplausos, apenas a lua e o silêncio, atentos. A música noturna da Suméria não era feita para entreter, era feita para compreender. Cada som era uma pergunta lançada ao universo. Os poetas também tinham sua hora sagrada. Inspirados pelas histórias ouvidas dos mais velhos, eles reinventavam o mundo com palavras. Escreviam sobre o amor e a morte, sobre o rio e o deserto, sobre os deuses e os homens. Um jovem podia passar horas compondo versos para alguém que talvez nunca o ouvisse, ou para uma deusa distante que jamais responderia. O simples ato de escrever ou recitar em voz baixa, sozinho, era uma forma de existir. A noite generosa acolhia essas confissões silenciosas e as guardava como se fossem sementes. Havia também os sonhadores, aqueles que não se contentavam com a rotina e imaginavam novos caminhos. Alguns sonhavam em se tornar escribas do rei, outros em viajar com as caravanas, levando suas palavras e canções para terras desconhecidas. A noite alimentava esses desejos.
Sob a lua, a distância parecia menor e até os limites da cidade pareciam frágeis. O jovem sentia que havia algo além do horizonte, algo que os deuses talvez quisessem que ele descobrisse por si mesmo. Mas o fascínio da noite vinha também acompanhado de uma sombra de temor. A escuridão, embora bela, era morada de espíritos e forças invisíveis. Os sumérios acreditavam que entre o pôr do sol e o amanhecer, o mundo dos homens e o dos deuses se tocavam. Por isso, cada pensamento profundo era também um risco. Refletir demais podia significar atrair o olhar dos deuses, e eles, dizia-se, não gostavam de mortais curiosos demais. Ainda assim, o impulso de compreender o mistério era irresistível. O jovem, consciente ou não, desafiava o silêncio com sua própria mente. Enquanto a cidade dormia, ele descobria em si uma nova forma de fé. Não a dos rituais, mas a da contemplação. Acreditava que havia um sentido escondido em cada coisa. No brilho de uma estrela, no som de um grilo, na lembrança de um rosto. Esse modo de pensar, ao mesmo tempo poético e filosófico, moldava o espírito de uma geração inteira. Eram jovens que, mesmo sob o olhar severo dos deuses, ousavam sonhar. E talvez, sem perceber, inauguravam o primeiro lampejo do pensamento humano que busca compreender o próprio existir. Às vezes, antes de dormir, o jovem se levantava e subia até o telhado da casa. Lá deitado sob o céu aberto, observava o caminho das estrelas e sentia o peso e a leveza do universo ao mesmo tempo. O frio da madrugada se misturava ao calor de sua inquietação interior. Ele não tinha respostas, mas tinha perguntas, e isso já era o bastante. Naquela vastidão silenciosa, entre o sono e o despertar, entre o humano e o divino, nascia o pensamento. E assim, enquanto o resto do mundo descansava, a alma suméria aprendia a sonhar de olhos abertos. A noite não era apenas um intervalo entre 2 dias. Era o espelho onde o homem via, pela primeira vez, o reflexo de sua própria consciência. O amanhecer chegava lentamente sobre a cidade suméria, dissolvendo as sombras com uma luz dourada e tênue. O primeiro som vinha do rio. O Eufrates despertava antes dos homens, sussurrando contra as margens e refletindo o céu que começava a clarear. Logo os galos cantavam e o silêncio da noite era quebrado pelo ranger das portas de madeira, pelo tilintar de ferramentas e pelos passos apressados dos mercadores abrindo suas tendas. A cidade, que poucas horas antes dormia em paz, retomava o ritmo familiar do trabalho e da rotina. O ciclo recomeçava. O jovem sumério se movia lentamente sobre a esteira de palha, sentindo o frescor da manhã tocar-lhe o rosto. Por um instante, ficava imóvel, ainda preso às lembranças da noite anterior, aos pensamentos, aos sonhos, talvez a um rosto que o visitara em segredo. O lampejo da lamparina que se apagava ao lado de sua cama era o último vestígio da escuridão, um lembrete de que o tempo dos devaneios havia terminado. Mas algo da noite permanecia dentro dele. Uma centelha de reflexão, um fio de poesia, uma lembrança suave de algo maior do que o simples dia que começava. Do lado de fora, o cheiro do pão fresco tomava as ruas. As mulheres acendiam os fornos de barro, os oleiros preparavam suas rodas, e os escribas já caminhavam em direção às escolas e templos. Os sons se entrelaçavam em uma sinfonia cotidiana que o jovem conhecia bem. Era o mesmo som que ouvira desde a infância, a canção viva de uma cidade que nunca dormia por completo. Mas agora ele percebia que havia algo diferente naquele amanhecer. Talvez porque pela primeira vez ele não era apenas parte da cidade, mas também um observador dela. Enquanto caminhava até o pátio da casa, o sol já tocava os telhados das casas de barro e fazia brilhar as águas distantes do Eufrates. O jovem parou e observou o reflexo dourado no rio. Era como se o mundo, por um breve instante, se equilibrasse entre o passado e o futuro.
cada raio de luz parecia trazer uma promessa, a de que tudo poderia recomeçar, mas também a de que nada seria exatamente igual. Ele lembrava das histórias contadas pelos mais velhos, dos ensinamentos dos sacerdotes, das melodias ouvidas nas noites quentes. Tudo se misturava, o sagrado e o cotidiano, o sonho e a realidade. Havia uma serenidade silenciosa naquele instante. O jovem compreendia, mesmo sem palavras, que as noites sumérias não eram apenas momentos de descanso, mas de revelação. Sob as estrelas, ele aprendera mais sobre si mesmo do que em muitos dias de trabalho. Entendera que o silêncio tinha voz, que a solidão podia ensinar e que os deuses talvez se escondessem nas pequenas coisas, num sopro de vento, numa lembrança, num verso murmurado. A noite, com sua escuridão generosa, lhe dera perguntas. O dia, agora, o chamava para buscar respostas. Enquanto o sol subia, a vida voltava a ocupar cada rua e cada esquina. Crianças corriam atrás de cães, os mercadores anunciavam seus produtos e os escribas mergulhavam nas tábuas de argila, registrando as promessas do novo dia. O jovem via tudo isso e sentia um misto de pertencimento e distância. Era parte daquela engrenagem, mas também carregava em si algo invisível, uma curiosidade, uma inquietação, talvez herdada das próprias estrelas que o observaram durante a noite. Ele sabia que, ao cair da próxima tarde, o ciclo se repetiria. O pôr do sol, o jantar, o canto dos templos, o silêncio, os sonhos. Mas nada disso era banal. Cada noite guardava uma centelha do eterno. E enquanto o povo sumério seguia sua rotina, aquele jovem representava algo maior, o nascimento do pensamento humano que, mesmo envolto em mitos e rituais, já buscava compreender o próprio sentido de existir. Ele talvez não soubesse, mas era parte de uma história muito mais ampla, uma que atravessaria milênios. Pois os sentimentos que o habitavam, a busca por amor, amizade, propósito e beleza, ainda ecoariam nas almas de incontáveis gerações. Ao olhar para o horizonte, o jovem viu o primeiro raio de sol tocar o topo do zigurate. A pedra parecia incendiar-se em ouro, como se o templo inteiro fosse uma oferenda ao amanhecer. Ele respirou fundo, sentindo o ar novo, e deixou que a luz o envolvesse. Havia trabalho à frente, deveres a cumprir, mas também sonhos a cultivar. E enquanto o dia nascia, ele percebia que cada amanhecer era um convite, não apenas para viver, mas para continuar a buscar significado nas pequenas coisas. As sombras da noite se dissipavam, mas o eco dela permanecia em seu coração. As palavras, as músicas e os silêncios da véspera se misturavam à claridade que crescia. A vida recomeçava, simples e grandiosa como sempre fora. E lá estava o jovem sumério, de pé diante do rio Eufrates, observando o brilho da manhã refletido nas águas, o mesmo brilho que séculos depois continuaria a habitar os olhos de todos os que sonham. Porque no fim, pouco mudou. Ainda buscamos o que ele buscava. O amor que dá sentido aos dias, a amizade que consola as noites e a chama invisível que faz o ser humano continuar a procurar, mesmo sem saber o que exatamente deseja encontrar. O sol subia no horizonte, o ciclo se renovava e o jovem, com o coração cheio do que vivera na escuridão, dava seu primeiro passo rumo a mais um dia, levando consigo o segredo silencioso das noites sumérias, aquele mesmo que milênios depois ainda habita em cada um de nós.